Então, assim, vamos lá apresentar aqui. Isso a gente já viu, certo? Que foi a introdução do reino plantar, já está lá na aula. Depois falamos do primeiro grupo das briófitas, na aula passada. Caracterizamos elas como o primeiro grupo da evolução, que veio das plantas marinhas, né? As plantas presentes no mar e na água doce também. A transição, ela conquistou o ambiente terrestre, porém ela precisa muito da água ainda, né? Depois, na evolução das plantas, aparecem as pteridófitas, que a gente vai ver hoje, que ainda assim, a gente vai ver, né? Na referência, que elas ainda dependem da água para reproduzir, mas elas já ganharam um pouquinho mais de altura, então elas conquistaram a vascularização e ganharam altura. Então a gente vai lembrar muito dessa planta, que sempre a mãe teve. Com a avó, a samambaia é uma das mais conhecidas. Aquela, na imagem da apostila tem uma samambaia, aqui também tem, mas está no broto, né? Mas a referência para a gente é de uma planta que ganha, não digo altura, mas ela ganha comprimento, né? Porque já aparece lá, a presença já não é mais aquilo primitivo que a gente viu nas briófitas, que tinha somente o rizóide, as raízes, né? Não é mais uma raiz primitiva, é uma raiz complexa, né? Das plantas, o caule já aparece. Deixa eu pegar meu mouse aqui. E não é mais um cauloide, o corpo do reino, né, do grupo, já forma as folhas mais complexas também, a gente vai ver a reprodução nela nas pontinhas lá, são os soros, né, os esporângios, que vão dar a representação da reprodução, tá bom? Então, tem vascularização, foi uma conquista que apareceu aqui. Vascularização pode ter os vasos, xilema e floema, aquilo que sobe para alimentar a planta que vem do solo, e o que desce é a seiva elaborada, é aquilo que eles já conseguiram desenvolver na fotossíntese e tem que voltar para as células, porque tem células que consomem a, a própria molécula de glicose, a própria sacarose, né, que é composta ali, então ele pode ser transferido para o próprio corpo da planta para consumir, uma energia consumível para ela e de acúmulo também, tá? Então, essa é a principal, as principais características que aparecem aqui na imagem. A gente vai ver, né, que na reprodução ela forma brotos, então a gente vai ver como aparecem esses brotos, e como a gente pode, né, lógico, através da raiz, replantar e conseguir uma planta nova novamente, também uma transferência de local, né? Porque a gente tem a representação da raiz do caule. Na apostila, lá no finzinho da 12, é bem curtinho o que faz também, então, 5 tópicos lá. A gente fala disso, fala que não tem, né, uma semente, continua não tendo semente, nem fruto, nem flor. Então, sem os exemplos que são só a planta em si, a planta verde, a samambaia aqui. Essa não é tão conhecida, licopódio, mas aparece como uma representação. A venca é muito conhecida, as mães sabem também o que é a venca. As cavalinhas são de planta de mãe e de vó, de jardim, de vaso de casa, né? E xaxim, que vocês já ouviram falar de xaxim também, é formado por uma pteridófita. Você pode ver que o xaxim é uma planta úmida, parece uma planta morta, mas não é. É uma planta que foi, né, a raiz da planta, na verdade, que ela é formada daquela composição arredondada como um vaso. Então, ela é usada para a formação de xaxim. Então, vamos ver um pouquinho. Olha lá, depende ainda da água, precisa estar num lugar úmido ou bem molhado. Não gosta de sol essas plantas, gostam muito de sol, muito lugar abafado. A reprodução é a terceira bolinha lá das características. E é a mais chatinhas, né? Esse desenho maluquinho que a gente vê, vários nomes estranhos, mas a gente tem que entender como elas se reproduzem. Então, a gente vai ver, assim, muito parecido com o desenho da briófita, que existe uma fase sexuada e uma fase assexuada. A gente diz a fase
N2N, né? Que a gente vê as gametas, ó. Os gametófitos, né? Tem a parte gametófito. Lembra? Anterozoide é o masculino, ó, ele liberando alguma coisa que vai na oncosfera, que é feminino. Então, a oncosfera sempre representa a parte feminina. Anterozoide, lembra, o espermatozoide, vai sempre ser a nossa representação masculina da planta. Então, a gente vai ver essa reprodução aqui, ó, como reprodução sexuada, e tem essa aqui, ó, assexuada também, que ela faz sozinha, né? Consegue, sem troca de material genético, fazer essa germinação. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Aqui, ó, mostra assim, lógico, a folha e ampliados onde está na folha essa representação, que é o esporângio, que a gente já viu aquela bolinha, né? Tem na samambaia as bolinhas. Esse desenho, assim, muito parecido com esse desenho, tá na 13, tá? Das pteridófitas. Então, a gente vai ver ali as características na 12 e virando a apostila na 13, vocês vão ver um desenho muito parecido. Então, o que que a gente precisa saber? Até fala lá na apostila, lá em cima, num quadrinho, ó. Algumas adaptações possibilitaram ela conquistar o ambiente terrestre, né? Só que a fase esporofítica, então essa fase aqui, ó, de esporos, ela domina, né, a fase gametofítica. Então, essa fase de gametas, ela é dominada por a fase esporofítica. Isso é uma diferença que tem nas briófitas. As briófitas, a fase gametofítica das gametas aparece com maior dominância em cima dessa. Então, tem uma diferença da reprodução das duas. Então, as briófitas têm uma referência dominante, que é a representação gametofítica, e essa, a representação esporofítica dominante. Tá? O que quer dizer? Esse tipo de reprodução acontece em maior tempo, em maior frequência, desculpa. É a fase que mais determina a planta, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre vai ver essa referência maior nas pteridófitas, né, em relação às briófitas, e ao contrário nas briófitas, tá? É uma anotação que aparece para vocês nesse quadro lá em cima, em relação à dominância. Quem fica mais tempo aparecendo na planta na hora que ela está se reproduzindo? Qual é a fase que fica mais aparecendo? Vamos dizer assim, tá bom? Então, ilustrando grosseiramente como acontece. A planta tem nas pontinhas as bolinhas. Deixa eu ver essa imagem que está mais legal. Ó. Então, assim, vocês já viram essa imagem, certeza, na vida. A samambaia da mãe e da avó. Aí, se a gente for ampliar uma folhinha, a gente vai ver umas bolinhas. São chamadas de soros. Tá? Então, assim, tem que estar já a folha madura, o esporófito maduro, que é já uma composição que forma essa bolinha, então vamos dizer que ela está fértil. Aí essas bolinhas chamadas soros, ó, se a gente ampliar esse sorinho e isolar ele tem essa composição. Aí nessa região que tem as bolinhas bem pequenininhas, parecem umas florzinhas, são os esporângios. O esporângio, quando ele libera os esporos, né, a gente consegue fazer com que cada esporo, lógico, num ambiente favorável, germine, ó. Ele vai formar essa germinação aqui, que é essa fase aqui, ó. Tá vendo? O esporo germina. Então aqui tá no ar, mas não é no ar, né, gente? Tem que estar numa região, num vaso úmido, porque depende da água disso para sobreviver. O que vai formar? Esse prótalo aqui, ó. Que parece um coração, tá? Vamos ver na próxima. Opa. O prótalo, ele tem essas duas referências. Vão começar a surgir na hora que ela cresce, essa referência feminina e a referência masculina. Então, aqui, ó. Aqui mostra uma referência feminina e a masculina parece estar mais na ponta do prótalo, né? Então, enquanto ele ainda não se formou, desculpa, enquanto eles não fecundaram, eles são N. Então, o prótalo é N, vamos dizer assim. Na apostila tá igualzinho, tem a formação desse coração aí, essa folha que veio do broto do esporo, dos esporos, formam essas duas referências masculina e feminina, e aí, com o auxílio da água, é aí que entra a água, né, também,
não só deixar a planta úmida que ela precisa, mas também fazer com que a água faça essa transferência, ó. Levar os anterozoides à oncosfera, à região oncosfera, para ela se fecundar. Aí ela vira 2N, vai se fecundar aqui, tá? Então, aí a referência do zigoto, que a gente fala que é o bebê, vamos dizer assim, ele vai crescer e vai formar uma nova folha, tá? Então, deixa eu ver aqui nessa imagem que tá legal. O zigoto, ó lá, juntou os dois, ó, os anterozoides chegaram à oncosfera, fertilizou, agora é 2N, tem um material genético completo, né? E aí ele vai ter ganhar o nome de esporófito jovem, porque ele vai começar, tá vendo? Que tá tudo em cima ainda do coração, ó. Tá aqui em cima, eles se encontraram aqui em cima, essas gametas, só tá ampliado. Vai crescer aqui um novo esporófito, que seria o quê? Uma nova folha. Então, ó, tá vendo? Depende de água, tem que molhar as plantas das mães, senão elas não vivem, não sobrevivem, não reproduzem. E aí, ó, as raízes, né, desse coração vão começar a se igualarem às outras ali, vão ganhar um cantinho também. E vai crescer lá uma nova folha. Seria essa imagem aqui, ó. Daqui, ó, o esporófito vai crescendo, crescendo, um novo broto, né? E vai virar outra folha e vai de novo fechando o ciclo. Então, olha como é interessante, né? Aqui, ó, vamos só ver por aqui também, ó. Olha lá, raiz crescendo, esporófito jovem, 2N, vai lá, olha quantos esporófitos jovens aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cresceram nessa pegada aqui. Aí vão virar folhas de novo, vão de novo ter a maturidade para liberar o esporanjo, os esporos, macho e fêmea, e bora de novo. Ok? Então, qual que predomina, como eu falei? Essa fase aqui é predominante em cima dessa, mas essa é tão importante quanto, ok? Essa é a reprodução. Como é difícil entender, né? As plantas se reproduzirem, meu Deus. Mas tudo bem. Vamos ver as principais diferenças agora que a gente já está entre as duas briófitas e pteridófitas, um comparativo. As duas se reproduzem alternando as gerações. Então, é o que a gente estava falando, ó. Elas alternam. Ora, essa parte esporófita, ora gametófita. As duas têm isso. Vascularização. A briófita não tem. As pteridófitas têm vascularização, que é por isso que elas conquistaram um comprimento maior. Qual é a predominância na reprodução das briófitas? É a fase gametófita, que é onde aparecem as gametas. E agora que a gente viu das pteridófitas, é os porócitos, ó. Então, é a parte que ela tem N, ó. E ela fala assim, eu até vou ler aqui depois, peraí. Depende da água, as duas. Tubopolínicos tem uma polinização, vamos dizer assim? Não, porque a gente vai ver que isso aparece depois nas angiospermas e gimnospermas. Estrutura da planta, tem rizoide, a pteridófita já tem raiz. Tem cauloide, a briófita, a pteridófita já tem caule. E o corpo, as folhas, chamado filóide, já ganham o nome de folhas, que é o que a gente conhece nas pteridófitas, tá? Aqui eu coloquei ampliado para a gente ler um pouquinho essa referência. Então, gametófito, o que seria? É a fase mais duradoura, dominante, né, das briófitas, onde o gametófito é dioico, então ele é 2N, né? A esporofítica é passageira, e o esporófito depende do gametófito na hora de nutrir-se. Então, isso a gente já viu lá no outro slide. Vocês vão lembrar dessa referência que a gente falou de composição N, 2N lá, quando a gente começou a falar das briófitas. Já hoje a gente falou um pouquinho das pteridófitas. Então, a gente falou que a fase gametofítica, que é a passageira, e a esporofítica é a mais duradoura, é a dominante, é a dos esporos. É onde ela conquista e é 2N, tá? E aí, o gametófito lá, ele é monóico, ele tem um N só, ele precisa, o prótalo, ele é hermafrodita, olha que legal, e é mesmo, olha que imagem, ó. Ele não é hermafrodita, é um corpo só, com os dois sexos, ó, uma casa monóico, oico, uma casa, uma casa, dois sexos, né? Então, olha que interessante, é uma reprodução sexuada, igual a gente compara o hermafrodita no reino animal.
E nesse grupo, o esporófito não depende do gametófito. Então, eles, quando não depende lá na nutrição, eles têm uma vida isolada, né? A gente fala assim, não há dependência. Aqui já tinha uma dependência, tá bom? Então, um comparativo, para a gente não esquecer. Esse é o último slide. E aí a gente encerra o grupo das pteridófitas e briófitas. Tem esse comparativo na página 13, tá bem laranjão lá para vocês. A imagem do quadrinho, bem legal, tá? Pra gente ver o comparativo das duas, tá? Eu já encerrei aqui, vou encerrar a gravação, tá? Para subir a aula.